Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula síncrona. Já antecipando, quem tiver qualquer ponderação sobre nota de AV1, manda mensagem para mim, pode mandar por aqui, pelo Microsoft Teams, ou então mandar pelo Unileão Digital, que eu vou recorrigir a prova, tá bom? Então, qualquer ponderação de nota que eu coloquei, me deu o trabalho de colocar a correção de cada um. Então, quem olhar lá no Leão Digital vai ver a correção, o motivo da pontuação de cada questão. Tá bom? Mas qualquer coisa pode fazer a solicitação que eu faça a recorreção da prova. Vamos então fazer aqui como eu sempre faço. Vamos ver aqui o nosso estudo de caso, que ficou de antes da AV1, certo? Deixa eu abrir aqui o estudo de caso. O estudo de caso anterior à AV1, né, ele falava o seguinte: a lei municipal que instituiu o IPTU no município de Juazeiro do Norte fixou o dia 1º de janeiro de cada exercício como data de ocorrência do fato gerador desse imposto, que é lançado por expressa previsão legal. O Poder Executivo Municipal promove anualmente o lançamento desse imposto, logo no início do mês de fevereiro. No exercício de 2013, porém, excepcionalmente, por motivos de ordem técnica e jurídica, esse lançamento acabou não sendo efetuado na ocasião programada. Considerando os fatos acima e as normas do Código Tributário Nacional acerca da extinção do crédito, responda qual o tipo do lançamento. E o tipo do lançamento a questão já dizia, né? A questão falava aqui que ele era lançado por expressa previsão legal. Então, o lançamento era de ofício, conforme artigo 149, inciso 1º. Depois, a segunda pergunta perguntava: qual espécie de prazo a incidir na situação, decadencial ou prescricional? E o que eu queria saber aqui? Se tinha ocorrido o lançamento ou não. A questão dizia que não tinha ocorrido o lançamento. Se não ocorreu o lançamento, então o prazo vai ser decadencial. E a partir de que data inicia o prazo? E aí a gente precisa lembrar que o prazo decadencial, a regra geral é o quê? Que ele se inicia no primeiro dia do exercício seguinte. Então, o início do prazo seria dia 1º de janeiro de 2014. Ficou alguma dúvida sobre o estudo de caso? Não? Então, Não, vamos professor, lá. tranquilo. Beleza. Antes de entrar na matéria, a respeito da AV1, alguém ficou com alguma dúvida? E aí não é questão de correção, tá? Quem for correção depois manda a mensagem e aí eu vou recorrigir a prova. Eu quero saber se ficou alguma dúvida a respeito do conteúdo das questões. A maioria da turma acertou, havia alguns erros ali, alguns erros de fundamentação, mas, pelo que eu percebi, mais de 90% da turma entendeu as questões e respondeu adequadamente. Mas, ainda assim, tem alguém que ficou com alguma dúvida na AV1, em alguma questão da AV1, queria que eu repassasse. E aí não é questão de critério de correção, isso aí vocês ponderem e aí eu vou recorrigir a prova. Desde que e olhem lá que eu botei para cada um, eu botei a minha justificativa de correção e a pontuação que eu atribuí a cada questão. Mas a respeito da AV1, alguém ficou com dúvida, alguma questão, não entendeu a forma que ela foi fundamentada? Vocês viram que na sexta-feira eu já disponibilizei a resposta padrão, né? Aquela resposta que seria a melhor, né? Que foi o gabarito. Olhando a resposta padrão, professor, eu cheguei à conclusão que nós não podíamos acertar mais do que acertamos, não. É porque erramos, onde erramos é porque erramos mesmo. Não, Ou pois seja, né? está dentro desse conforme, né? Entendeu? Né? E aí, né, eu sei que alguns alunos estão querendo ponderar, não tem problema, faz a ponderação, eu vou revisar, vou recorrigir. Né? Agora, né, eu mostrei ali qual seria o fundamento, né? Como é que seria a fundamentação mais adequada, tá certo? Mas não tem problema. Por isso que eu perguntei, se alguém ficou com dúvida na questão em si, na resposta, e é o que eu disse, mais de 90% da turma conseguiu entender, conseguiu responder
às vezes deslizou em alguma fundamentação. Na segunda questão, teve gente que errou, que falou de uma alíquota e esqueceu de falar da multa, ou não falou da multa certo. Então, isso tudo eu fui penalizando, né? Na primeira questão, a maior parte das pessoas esqueceu de falar da responsabilidade pessoal, né? E aí eu também penalizei, porque não era só por transferência, né? Era uma responsabilidade também de caráter pessoal, então precisava dizer toda a natureza jurídica. Enfim, e aí vocês, como o Geraldo colocou, né? Quem leu ali a resposta que eu coloquei, percebe aonde que teve, né? Onde que faltou, né? Onde que omitiu ali, deixou de abordar, ou uma fundamentação que não foi precisa, que não era bem a fundamentação. Na última questão, a maior parte dos alunos veio trazendo uma súmula do STJ que ela já foi até incorporada no ordenamento jurídico. Aquela súmula do STJ, 160 ou 106, é uma coisa assim, ela agora, ela já tinha sido incluída no Código de Processo Civil, antigo, né? E até no julgado que eu botei do STJ, ele faz referência a esse artigo, e agora, no nosso Código de Processo Civil novo, é o artigo 240, parágrafo 1º. Então, o fundamento não é a súmula do STJ, é o artigo 240, parágrafo 1º. Né? Então, a questão era problemas de fundamentação, e isso é para ajudar vocês a chamar a atenção a respeito. Tranquilo, Janine, não tem problema não. A respeito de conteúdos que vocês vão precisar lá na frente, porque senão vocês vão ficar com a súmula na cabeça, achando que é um fundamento correto, e não é. Então, eu preciso mostrar a vocês aonde que precisa ajustar o entendimento de vocês. A finalidade é essa, né? Mas, de qualquer forma, se ninguém tem pergunta específica sobre alguma questão que ficou em dúvida, qualquer questionamento sobre correção pode mandar a mensagem para mim, ou lá no Leão Digital, ou por aqui, que depois eu faço a revisão da prova, não tem problema não. Tá certo? Então, vamos então ao nosso conteúdo da semana, tá? Nosso conteúdo da semana se refere à unidade 3, tá bom? Que é a unidade que trata da administração tributária. Vocês viram que eu coloquei 2 videoaulas, né? E a administração tributária ela engloba três assuntos, que é fiscalização, dívida ativa e certidão negativa, né? São os 3 assuntos que englobam a administração tributária. E lógico, se eu não conseguir aqui abordar o assunto, peraí que tem alguém pedindo para entrar aqui. Ah, tá, foi só a Janine que respondeu também por mensagem. Tá ok, Janine. Se a gente não conseguir terminar esse conteúdo na aula de hoje, tá bom? A gente vai revisar, continuar o conteúdo na próxima aula. Na próxima semana a gente entra na unidade 4, que é a parte de garantias e privilégios, que não é um assunto extenso também. Então, na quarta-feira, se a gente não conseguir encerrar o assunto administração tributária, não vai haver prejuízo, que na próxima quarta a gente encerra a administração tributária e conversa sobre garantias e privilégios, tá certo? E a partir daí, na outra semana, a gente já vai entrar nos impostos em espécie, e vai ser o assunto que a gente vai estudar até o final do nosso semestre. E eu queria saber, a respeito de administração tributária, antes de eu fazer os meus comentários, deixa eu só tirar aqui. Alguém teria alguma pergunta sobre esse assunto? Ficou com alguma dúvida? Lendo os slides ou assistindo as videoaulas, já quer iniciar o nosso debate aqui trazendo algum questionamento? Beleza, se ninguém tem dúvida, então eu vou discorrer aqui sobre o assunto, tá? Vou aprofundar em alguns aspectos que eu não falei na videoaula, até por conta que eu procuro fazer a videoaula mais curta, né? Não tão longa. Então, o primeiro aspecto da administração tributária, que é importante a gente enfatizar e destacar para vocês,
outro aspecto, o primeiro aspecto que a gente precisa falar é que a administração tributária, dentro da administração pública, dentro do Poder Executivo, ela tem um tratamento especial. E esse tratamento especial foi outorgado pela própria Constituição. Lá no artigo 37, inciso 22, o Constituinte derivado, essa inclusão foi feita por meio de emenda constitucional, alçou a administração tributária a um caráter de prioridade na administração pública. Essa prioridade se refere a dois aspectos. Ao aspecto da carreira, né, daquela questão que ele fala, né, a carreira específica, né, e esse é um aspecto. E outro aspecto é a prioridade para receber recursos orçamentários, né, que também veio contemplada nesse inciso. E a gente precisa comentar que existe um motivo histórico, existe uma história por trás dessa emenda constitucional, que foi uma discussão que houve há alguns anos, né, mais de 10 anos, sobre carreiras típicas de Estado. Né? Queria se fazer uma emenda constitucional flexibilizando a questão do concurso público, flexibilizando para que apenas os cargos que tivessem características de carreira típica de Estado fossem providos por concurso. E aí, e também essas carreiras típicas de Estado teriam um tratamento diferenciado, né, na gestão pública, e com isso veio, através de uma pressão forte dos sindicatos, né, de auditores fiscais, para que fosse reconhecido a carreira, né, as carreiras fazendárias, essa categoria de carreira típica de Estado. E por isso que veio essa emenda constitucional. Um dos fatores foi essa pressão que houve para esse reconhecimento. E aí isso foi feito por meio de emenda constitucional, né? E aí por isso que veio o inciso 22 no artigo 37. É importante, então, vocês saberem que a administração fazendária ela tem um tratamento diferenciado dentro do arcabouço da administração pública. Tá certo? Enquanto eu estava comentando, alguém tinha aberto o microfone, tem alguém querendo perguntar? Não? Beleza. Então tá bom. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente precisa lembrar e chamar a atenção de vocês. E a gente viu, né, vocês viram que nós temos três atividades dentro da administração tributária. Uma atividade é a fiscalização, outra atividade é a dívida ativa e outra atividade é a certidão negativa. Bom, tem alguém querendo perguntar? Bom, então, o que acontece? Na fiscalização, existem poderes que são dados à fiscalização tributária, mas o fato de existirem poderes atribuídos à fiscalização tributária não significa que a fiscalização ela pode atuar de maneira irrestrita, ilimitada. A administração tributária goza de determinados poderes de requisição de informações, poderes de acesso a informações. Oi, tem alguém querendo perguntar? Poderes de acesso a informações, poderes de acesso, inclusive, a informações que são sigilosas, como a questão do sigilo bancário, que não é oposto, eles podem ter acesso a essas informações e têm acesso a essas informações, mas isso não significa que não existam normas que também a fiscalização tributária tem que cumprir. Então, a primeira observação que a gente tem que fazer é essa, que a administração fazendária, no aspecto da fiscalização, ela goza de poderes, mas esses poderes não são irrestritos, ilimitados. A própria lei complementar, que é o Código Tributário, a lei complementar 105 também,
oferecem limites a esses poderes da fiscalização fazendária. E aí eu já chamo a atenção para o artigo 195, que dá o poder para a administração tributária de ter acesso a documentos, mercadorias, e também de obrigar, né, o contribuinte, obrigar o responsável tributário a exibir esses documentos. E, inclusive, o Código Tributário fala que não tem limites, né, essa aplicação. É lógico que a gente precisa ler esse artigo, que é anterior à Constituição de 88, com os olhos da Constituição de 88. Então, a inviolabilidade de domicílio, ela persiste, né? A inviolabilidade, né, de determinadas informações, ela persiste. Não é porque o fisco tem acesso às informações fiscais, que gozam de sigilo, às informações de movimentação financeira, que gozam também de sigilo, que ela pode, por exemplo, obter acesso a comunicações telefônicas. Essas comunicações telefônicas, elas são albergadas pelo sigilo, e a quebra do sigilo, ela exige os requisitos que a lei impõe, que é a ordem judicial, a autoridade competente para requerer essa quebra de sigilo, que não é qualquer pessoa que vai poder requerer, o Ministério Público, a autoridade policial, no curso de investigação. Então, existem limites para o poder da fiscalização. Então, embora o artigo 195 diz que a fiscalização tributária tem amplo acesso às informações e pode, inclusive, requisitar, esse amplo acesso ele está limitado pelas disposições da nossa Constituição de 88. Né? Quando ele fala lá que não tem aplicação qualquer disposição legal excludente ou limitativa, é óbvio que essa limitação ela não pode estar no escopo constitucional, porque a Constituição vai poder limitar, sim, esse poder, tá certo? E outra observação também, é o parágrafo único, é a questão da exibição dos livros contábeis. Cada tributo, ele traz determinados livros contábeis que são de escrituração obrigatória. E o Código Tributário diz que não pode haver cerceamento ou limitação do acesso ao fisco desses livros contábeis. Tá? E ainda lembra que esses livros devem ser aguardados, ou seja, a documentação fiscal ela deve ser guardada até o momento que decorrer o prazo decadencial. A partir do momento que ocorre a decadência, né, não há mais que se preocupar com essa documentação. Mas enquanto não houver a decadência, vocês, né, eu digo, o contribuinte, o contador que tem que manter a guarda, né, dos livros dos seus clientes, ele tem que manter essa escrituração, não só os livros, como os documentos que suportam, que autorizam os lançamentos que são feitos nos livros fiscais. Tá? Outro artigo importante é o 196, que fala sobre a obrigatoriedade de lavratura dos termos de início e de encerramento da ação fiscal. Isso é importante porque significa que o fiscal, quando vai numa empresa realizar uma fiscalização, ele não pode simplesmente fiscalizar e sair, dizer que fiscalizou e não registrar essa fiscalização. Ele vai registrar isso através do termo de início de ação fiscal. E esse termo de início de ação fiscal, ele tem várias funções. A primeira função que ele tem é justamente cumprir a obrigação do artigo 196, cientificar o contribuinte de que esse contribuinte está sob fiscalização. A segunda função que ele tem é de gerar para o contribuinte o óbvio se há denúncia espontânea. Vocês lembram que lá no artigo 138, parágrafo único, dizia que não era admitida denúncia espontânea quando o contribuinte estivesse sob fiscalização. Aí vocês devem lembrar que eu comentei lá que a fiscalização ocorre a partir do momento que a autoridade fazendária comunica ao contribuinte que ele vai ser fiscalizado.
essa comunicação pode ser, hoje ela é feita por meio eletrônico, normalmente ela é por meio eletrônico ao contador, porque o contador, o contabilista, o contador, ele é preposto do contribuinte da empresa junto ao fisco, junto à Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal. Então, normalmente, quando a fiscalização vai ser realizada, eles notificam exatamente, eles fazem a notificação do contador. Eles comunicam ao contador eletronicamente que o contribuinte, a partir de tal data, está sob a fiscalização daquele tributo. E aí, nesse termo, ele vai dizer qual o tributo que vai ser fiscalizado, qual o período que vai ser fiscalizado, justamente para servir de uma forma de ciência e servir também para obstar o contribuinte de praticar a denúncia espontânea. E vocês lembram, quando a gente estudou decadência, que tem também uma finalidade, né? No caso dos lançamentos, ou melhor, dos fatos geradores que ocorrem antes do início do exercício seguinte, lembra que antecipa a data de contagem do prazo decadencial? Então, quando o fisco ele faz essa fiscalização e vai fiscalizar um período de fatos geradores que ocorrem no exercício antes do exercício seguinte, isso acontece o quê? Gera a antecipação do início do prazo decadencial. Lembram disso que a gente viu no artigo 173? Então, essa é a terceira finalidade do termo de início de ação fiscal. Outro artigo também que a gente precisa enfatizar com vocês é o artigo 197 do Código Tributário, que fala sobre as pessoas obrigadas a prestar informações ao fisco. E esse artigo, a gente precisa entender que ele não é números clausulos, ou seja, essa relação ela não é exaustiva, ela é exemplificativa. Por que eu estou afirmando isso? Por conta do inciso 6º, que ele fala qualquer outra entidade ou pessoa que a lei designe em razão de seu cargo, ofício ou função. Então, resumindo, qualquer pessoa que tenha informações de interesse do fisco podem ser convocadas a prestar essas informações. E aí vem o nosso parágrafo único. E aí que eu enfatizei com vocês na videoaula que o parágrafo único, ele vai excluir, por exemplo, a obrigação do advogado prestar determinadas informações ao fisco sobre o seu cliente. Por quê? O parágrafo único ele fala: a obrigação prevista não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo. E a respeito das informações que seu cliente presta com a finalidade de você exercer a defesa dos interesses do seu cliente, seja administrativamente ou seja judicialmente, elas são albergadas pelo sigilo, conforme o próprio Estatuto da OAB. Então, se o fisco requisitar a você informações que o seu contribuinte lhe disponibilizou, você não vai ser obrigado a prestá-las, porque você está protegido pelo Estatuto da OAB, que diz que você não vai prestar informações de interesse do seu cliente, que ele lhe revelou em razão do desempenho da sua função. Não vai valer, gente, para vocês dizerem que não vai dizer quanto o cliente lhe pagou, viu? Porque quanto o cliente lhe pagou é a informação que vocês têm que prestar para a Receita, tá bom? E essa informação é a informação que vocês têm que prestar na declaração do imposto de renda, óbvio. Agora, o seu cliente vai lhe contrata para uma consultoria jurídica em assuntos tributários. E aí vocês ficam sabendo lá que o seu cliente, por exemplo, usa a nota fiscal calçada, usa a nota fiscal fria, ele vai relatar para vocês tudo o que ele faz. E vocês vão orientá-lo sobre os caminhos que você vai tomar para defender os interesses dele. Essas informações, obviamente, o fisco, ao requisitar de vocês, vocês podem negar, porque são informações em razão do desempenho da sua profissão. Tá bom? Então, a informação de quanto o seu cliente lhe pagou, você não pode dizer que está protegida pelo sigilo, não, viu? Que essa informação não está, tá certo? Porque a renda oferida, vocês são obrigados a informar.
Entender essa questão aí das informações que poderão ser solicitadas e das informações que vocês vão poder refutar, prestar? Ok. Beleza, Geraldo? Tá, Professor, Joia? repete aí, por favor. Quem está pedindo para repetir? Paulo. Ah, Paulo. O que você não entendeu, Paulo? É assim, quanto o cliente me pagou, eu tenho que relatar, mas... Sim, porque isso é renda que você auferiu, tá certo? Então, quando Certo. você vai lá prestar sua declaração de imposto de renda, se você não declarar lá o contrato de R$ 1 milhão que você tem com a Coca-Cola, a Receita vai dizer, olha, você está omitindo uma receita aqui, eu quero que você me diga quanto que a Coca-Cola lhe pagou. Essa informação você não pode dizer que não vai prestar, porque ela não está albergada pelo sigilo profissional. Perceba que o pagamento que você recebe é diferente das informações que a Coca-Cola vai te dar para você defender os interesses da Coca-Cola. Percebe que essas informações que ela lhe entrega para que você defenda os interesses da Coca-Cola, elas estão protegidas pelo sigilo que o Estatuto da Não OAB teria hoje. assegura. Eu não acho que a série seria ideal para mim. Oi, Paulo. Entendi. Quebrado. Conseguiu esclarecer agora? Né? Entendeu? É diferente quanto que você está recebendo pelo seu serviço, porque isso é a renda que você está oferindo. Então, você vai, obrigatoriamente, a lei do imposto de renda, a gente vai estudar o imposto de renda mais à frente, ela vai obrigar todo aquele que recebe rendimentos a qualquer título de Igual as declarar outras, né? esses rendimentos. Oi, Carlos, você quer falar? Entendeu, Paulo? Então, essa informação, a lei já impõe a você o dever de prestar. Só de forma diferente. Não, Ô, aperreio de Carlos, forma diferente, né? Eu só vi elas em grande, eu aperrei e ficar aperreando, mas como é que pode? ô, Carlos, feche seu microfone, Não. por favor, Mas Carlos. os valores são bem diferentes, né? Eu vou fechar o seu Elas microfone, são tá, valores Carlos? maiores, né? Tá me ouvindo. E aí, Paulo, o que Professor, acontece? Oi, e se no caso a empresa omitir esse pagamento e fazer a peraí. declaração? Se você omitir quanto que você recebeu do seu cliente, é isso? Um exemplo, vamos supor que uma empresa ela omitiu a pessoa, né, o pagamento. E vamos supor, a Unileão, a Unileão, eu fazer meu imposto de renda, eu tenho desconto, né, para fazer o questão da educação, né, que você Despesa de restitui, educação, né? isso, você E abate da base de cálculo. porque a Unileão não vai passar isso para a Receita Federal. Aí E o que, eu tenho mas quando você declarar isso, você vai ter os seus pagamentos. Você não tem os pagamentos que você efetuou? e- E com base nesses isso. pagamentos, você bota na sua declaração lá. Minha despesa com educação foi tanto, CNPJ tal, que é da União. Se ela não declarar, o que vai acontecer? A sua declaração vai cair na malha fina, mas você não precisa se preocupar. Por quê? Você Ah, vai chegar na Receita, eles vão pedir para você apresentar a documentação, eles vão olhar realmente, você fez essa despesa. Quem é que não declarou? Foi a União. O que eles vão fazer? Vão notificar a União e certamente vão atuar aí nesse exemplo que você está dando a União, se esse fato tivesse acontecido. É só um exemplo, né? Mas certo. o que acontece é que, por exemplo, é a mesma coisa de despesa médica. Se você junta o recibo de despesa médica e aí chega a Receita Federal e notifica você porque não está batendo, ou seja, a sua despesa aqui não foi declarada lá, né, no prestador de serviço. Você vai mostrar o recibo. Mostrou o recibo, está aqui, o recibo está aqui. Então, a receita vai em cima de quem? Você está resolvido, você comprovou a despesa. Ele vai ver em cima de quem recebeu o dinheiro. Percebeu? Recebeu o seu pagamento para Percebi. cobrar o imposto de renda dele. Tá certo? Ah, E aí, obrigado, professor. de nada. E aí, em relação às informações que o advogado ele vai poder negar, são as informações de interesse para ele defender o cliente, certo? É igual o exemplo que eu dei. O cliente chega lá, doutor, estou precisando de serviço aqui porque eu fui notificado aqui
eles multaram minha empresa em 2 milhões de reais porque eu vendi sem nota, e eu vendi sem nota mesmo, mas eu quero que o senhor me ajude a me defender aqui, analise o processo, e aí depois você tem lá, ele dá para você toda a contabilidade paralela dele, digamos, né? Ele entrega para você o caixa 2, para você poder entender e fazer a defesa. Aí vai a Receita e requisita de você o caixa 2 dele, você vai entregar? Não, porque essa informação você recebeu para fazer a defesa do seu cliente. Então, essa informação está protegida pelo sigilo. Compreendeu aí, Paulo aí e Cícero? Tá jóia? E aí você vai negar exatamente com base no 197, parágrafo único. E beleza, e com base no artigo lá do Estatuto da OAB, que permite, né, que garante ao advogado, né, o sigilo da relação dele com o cliente e as informações que o cliente dele presta. Né? Por isso que, por exemplo, no processo criminal, normalmente, né, é até uma das coisas que o advogado ele exige do cliente, é que o cliente diga a verdade para ele poder fazer a defesa. Né? E aí, por isso que você não pode arrolar o advogado de defesa como testemunha. Né? Por quê? Porque ele não pode falar, né, sobre os assuntos que o cliente tratou com ele. Né? Ele tem o direito de manter o sigilo desses assuntos. Teve uma audiência uma audiência criminal, que o advogado que começou o processo, na verdade ele pediu a soltura do cliente, uma coisa assim, e depois ele foi arrolado pela defesa, não foi o Ministério Público, foi a defesa que arrolou ele como testemunha de defesa. Né? Aí, na oitiva dele, eu informei a ele, né, o que ele já sabia, que ele, como advogado que atuou no processo, ele tem o direito a negar, a responder as perguntas que forem feitas, embora ele tivesse arrolado como testemunha de defesa, mas eu informei a ele que ele tinha esse direito, porque esse direito é resguardado no Estatuto da OAB. Ele foi ouvido, porque havia interesse da defesa, mas ele foi ouvido com essa chancela, inclusive ele foi ouvido sem um compromisso legal. Né? Então, justamente porque o Estatuto da OAB assegura, senão o advogado ficaria muito vulnerável nessa relação dele com o cliente dele. Tá? E aí eu estou chamando a atenção de vocês nessa questão fiscal aqui, no artigo 197, tá bom? A questão do sigilo bancário, tá? A questão do sigilo bancário, ela foi regulada na Lei Complementar 105 e ela foi objeto, inclusive, de ADIM. Se questionava, né, se o artigo 6º não violava o direito ao sigilo bancário, já que ele dava às autoridades fazendárias, né, o acesso às informações bancárias dos contribuintes, na forma que ele regula, né, tem que ter processo administrativo, enfim, ele dava esse poder, ele ampliava, na verdade, né, o que estava na Constituição. E aí o Supremo entendeu que não, porque a própria Constituição dizia que aquele sigilo ele seria regulado por lei complementar, então a lei complementar atendia ao comando constitucional, essa foi a decisão do Supremo. Então, a partir daí, o fisco pode, né, a partir de 2001, o fisco pode requisitar diretamente aos bancos informações de movimentação bancária, desde que observados os requisitos do artigo 6º da Lei Complementar 105, que é a existência de processo administrativo, a solicitação tem que ser através do chefe da repartição, tem algumas condições que devem ser observadas. Eu enfatizei na nossa videoaula, né, os deveres da autoridade fiscal. O primeiro dever, que fica bem claro, é a questão de registrar o início da ação fiscal, ou seja, lavrar o termo de início da ação fiscal. E outro dever é o dever de guardar sigilo das informações. Não é porque ele tem acesso à informação sigilosa que a autoridade fazendária vai poder dispor dessas informações. Ele não vai poder divulgar essas informações, ele não vai poder noticiar, não vai poder espalhar essas informações que ele tem acesso. Inclusive, o próprio procedimento administrativo fiscal, ele é sigiloso, por conta do sigilo fiscal. Então, ele não pode divulgar aquele procedimento, não pode noticiar o resultado de um procedimento fiscal.
né? Tanto é que a gente não vê na mídia, né, as informações sobre resultados de ações fiscais. Muitas vezes o que aparece é o resultado já da inscrição na dívida ativa, porque a inscrição na dívida ativa ela é pública, ela é um registro, inclusive, da contabilidade pública. Então, todo mundo tem acesso a essas informações. Ela fica lá disponível para todo cidadão. Mas o acesso ao procedimento administrativo fiscal, ele não é dado. O motivo pelo qual está sendo cobrado R$ 1 milhão da empresa, isso não é noticiado. Essa informação ela é sigilosa, porque ela faz parte do processo fiscal que é sigiloso. Então, outro dever da autoridade fiscal é de guardar o sigilo das suas informações. Ele não pode lavar um auto de infração e esse auto de infração depois aparecer na mídia, né? Porque alguém quebrou o sigilo fiscal, né? E, a princípio, esse sigilo fiscal ele é restrito às autoridades fazendárias que mexeram naquele processo administrativo. E hoje, como tudo é eletrônico, é fácil saber, né? Basta ver quem acessou aquele processo administrativo fiscal para saber, né, quem são os suspeitos, né, de terem... Antes era de 6 em 6 minutos, saindo do crato. Aí agora é de 15 em 15. Bom, Eu disse que a gente ia, ela mandou o endereço. Mas eu não avisei que a gente já estava saindo. gente, dá uma fechada no microfone aí, quem está conversando aí, está saindo, né, para a gente poder aqui tocar a nossa aula. Então, o que acontece? O sigilo das informações é um dever, não é porque o fisco tem acesso à informação sigilosa que ele pode dar publicidade à informação. Esse é um outro aspecto que é importante também a gente destacar. Eu vou fechar aqui, falta aí 5 minutos para encerrar a aula, para a gente depois falar, na próxima aula, eu falo de dívida ativa e certidão da dívida ativa e falo também do assunto que eu vou estar disponibilizando na segunda-feira, tá bom? Alguém tem alguma pergunta a respeito desse conteúdo que eu revisei com vocês agora sobre fiscalização? Não, tranquilo. Não, tranquilo. tudo tranquilo? Certo. Como falta aí 5 minutos, para não entrar em dívida ativa, eu vou encerrar a nossa aula agora. Na quarta-feira, a gente inicia, eu retomo de dívida ativa e a gente fala dívida ativa, fala de certidão negativa, que é um assunto bem curto. E depois a gente vai falar de garantias e privilégios, que é o próximo conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês. Tá joia? Então, muito obrigado. Mais uma vez, quem tiver alguma dúvida sobre correção, algum questionamento sobre correção, manda mensagem para mim ou no Unileão Digital, ou então manda aqui no Teams, né, no Microsoft Teams, que eu vou e reviso a prova, tá certo? Tá? Erro a gente está passivo de cometer, tá bom? Então, mande lá que a gente dá uma olhada. Mas antes de mandar, vejam lá, eu postei para cada um o critério de correção, tá bom? Então, boa noite a todos, bom resto de semana, bom final de semana e até nossa próxima aula na quarta-feira, nosso próximo encontro, tá bom? Um abraço a todos aí.